Prontinho. Se você quiser começar pra gente, Fabi, por favor. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada pela sua presença, pela sua convocação, para que hoje todas nós estejamos aqui reunidas para receber a inspiração através da Ana, através de André Luiz e Chico Xavier, com essa mensagem linda que é os mensageiros, que todas nós possamos estar inspiradas, com o coração aberto para o aprendizado, para o amor, para o exemplo. Que todas as palavras aqui colocadas hoje sejam inspiradas e edificantes, que elas possam ter acesso ao nosso coração, não só aos nossos ouvidos. Que seja possível colocar em prática no dia a dia, nos momentos mais difíceis, quando nós somos desafiadas a colocar em prática esse aprendizado. Agradecemos a sua presença, o seu exemplo, a sua luz, Senhor Mestre Jesus. E que hoje a gente possa colocar o que a gente tiver de melhor aqui, por nós, pelas pessoas que essas palavras alcançarem, e que a gente possa sempre lembrar do seu exemplo, do seu amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que prece linda. Eu fiquei pensando nisso que você falou, né? Que a gente aqui na Terra é testado, né? E normalmente nós somos testados aqui na matéria, nas áreas que a gente tem que aprender mais. Primeiro a gente acaba passando por esse véu do esquecimento, a gente tem os nossos compromissos assumidos no plano espiritual, mas infelizmente a gente sabe que a gente chega aqui e muitas vezes esquecido, a gente tem uma amnésia temporária e aí acaba só pensando no hoje, no agora, nos bens transitórios. E eu achei interessante esse capítulo porque nos outros dois anteriores que falava sobre o sopro e depois da defesa, parecia uma coisa meio desconectada. Agora, esse capítulo 21 junta os dois capítulos anteriores, para a gente entender por que ele falou isso. E, de novo, a gente lê os livros de André Luiz e de Emmanuel, a gente pode ter certeza que tudo que as informações que eles estão dando para a gente não são em vão. É porque a gente vai usar, vai ser importante para a gente entender o que a gente está estudando, né? Então, a primeira coisa que ele fala aqui, ele comenta, né, desse lugar no campo da paz. Quer dizer, o campo da paz a gente já sabe que é um hospital na zona umbralina, né? E ele compara essa zona que ele tá, essa região que ele tá do campo da paz, que a gente sabe que parece um castelo medieval, a gente já viu isso em capítulos anteriores. Essa área específica como se fosse um albergue e misturado com um manicômio, que tem centenas de entidades, de espíritos que estão lá e que não tem uma expressão normal. Então os olhos estão assim perdidos, os rostos são sombrios, eles ainda não entenderam que já estão na pátria espiritual, então eles continuam agindo como se eles estivessem vivos. E para quem trabalha com a mediunidade, num trabalho mediúnico de incorporação, a gente vê que muitas das entidades que vêm e dão comunicação, elas ainda não têm consciência que elas já morreram. E a gente, como dirigente de um trabalho desse, mesmo como doutrinador, a gente não pode falar, olha, meu amigo, você já morreu, o seu corpo está embaixo da terra, o que sobrou foi só o espírito. Por quê? Porque seria um choque muito grande, né? Quando a gente vai a um médico e o médico dá uma notícia difícil pra gente, olha, você tem uma doença incurável, você tem um câncer, ou você tá morrendo, já é um choque, abala a gente. Imagina isso no plano espiritual, que a gente não tem ainda esse corpo refratário que é a matéria, né, física. Então a gente ficaria muito mais desequilibrados, né? Mas o que eu achei interessante é que ele fala assim, mas esses indivíduos, esses espíritos, seriam tratados como pessoas normais aqui na Terra.
Então, a gente vê, e a gente vai estudar, ele dá 3 exemplos de personalidades, que são personalidades muito comuns aqui, que a gente encontra hoje, no nosso dia a dia. Apesar desse livro ter sido escrito há 70 anos atrás, 60, 70 anos atrás, ele ainda é muito atual. E se você for pensar, se ele foi escrito nessa época, né, pelo Chico, então as entidades que estão aí no campo da paz, elas viveram muito antes. Então a gente está falando de entidades que viveram em 1800. Mas a gente vai perceber, à medida que a gente vai conversando aqui, que a evolução realmente é uma coisa muito devagar, que a gente continua vendo problemas semelhantes, apesar de terem aí se passado 150 anos, vamos dizer, desde que essas pessoas estavam encarnadas, give or take, né? Outra coisa é que ele fala de alimento e remédio. Aí algumas pessoas podem pensar, mas alimento no plano espiritual, você não tem mais corpo. Por que precisa de alimento? A gente tem que lembrar que esses indivíduos, eles ainda estão nessa transição, né, de corpo material para o corpo espiritual. O perispírito deles ainda é muito pesado. Eles ainda sentem as mesmas necessidades que eles sentiam enquanto eles estavam encarnados. Então, ninguém está falando que eles vão comer uma feijoada, um bife com batata frita. Mas eles tomam remédio, eles têm que tomar sopa. E aí ele comenta, inclusive, do sopro curativo, que a gente viu um capítulo só explicando o poder da doação que pode ser feita, né? Pelas palavras, pelo sopro, pelas mãos, né? Que a gente já conhece. Então, o mesmo tipo de cura que é feita aqui na Terra pode ser feita no plano espiritual também. E aí ele comenta outra coisa interessante, que é no campo da paz estão os espíritos enfermos e não perversos. E aí a gente volta para o capítulo 20, lembrando daquela defesa, aqueles muros, as armas de defesa que tem o castelo, a torre, para proteger o campo da paz. E aí a gente pensa, vocês conseguem fazer uma analogia, a gente consegue fazer uma analogia muito clara com um hospital, né? A gente traria dentro de um hospital pessoas que a gente sabe que precisam de ajuda, mas que não vão bagunçar todo o esquema de ajuda que está acontecendo dentro do hospital. Então, por exemplo, a gente vai colocar no hospital uma pessoa que precisa de doação de sangue, que está desequilibrado emocionalmente, mentalmente, que precisa tomar remédio, uma pessoa que precisa de uma cirurgia. Mas a gente não vai colocar um assassino solto dentro de um hospital, porque aí a gente poderia, por causa de uma pessoa, atrapalhar a ajuda que outras centenas estão recebendo. E é a mesma coisa aí. Então, essas pessoas que estão nesse pronto-socorro, nessa zona especial do campo da paz, eles já passaram por estágios mais complicados. Mas agora eles estão começando a fase do seu despertamento, né? Mas eles não são cruéis, como os que a gente viu no capítulo anterior, que era para quem o campo da paz precisava das defesas. E outra coisa é que a gente vê que quando a gente está desencarnado, a gente não tem máscara, né? Ele fala que esses indivíduos que estão doentes, eles seriam tratados como normais na Terra, mas lá não. Então, para os mentores amigos, eles estão enxergando além das aparências, porque toda a nossa história, todo o nosso sentimento fica circunscrito do nosso perispírito, né? Ele fica aparente para as entidades mais evoluídas do que a gente. E aí a primeira pessoa que aparece é o Malaquias, que ele descreve como um senhor idoso de barba, que fala que ele tinha terras e escravos. Então a gente vê que então, se ele estava encarnado no Brasil, então isso foi antes da abolição da escravatura, né? Mas uma coisa que o Malaquias não fala é a crueldade que ele fazia, a tirania,
né? A maldade com os escravos, apesar da escravidão ser uma coisa, um ato hediondo, né? Que a gente sabe que é um absurdo, que todos os seres humanos são iguais perante a lei de Deus e merecem o mesmo respeito, independente de cor, de cultura, de estudo, de nacionalidade. Houve uma época em que o escravo era tratado como uma atividade normal, que hoje a gente, graças a Deus pela evolução da humanidade, a gente já vê o absurdo que é. Então ele está conversando com o Alfredo e ele não está falando que ele era mau, cruel e tirânico com aquelas pessoas que estavam ajudando ele nas atividades que eram necessárias. Mas o Alfredo sabe. Ele fala, não, eu tenho que voltar para a terra, meus filhos são irresponsáveis, e a minha família, eles precisam de mim, eles não conseguem tomar decisão se eu estiver longe. E aí Alfredo fala, mas Malaquias, antes de ser filho seu, é filho de quem? Você acha que Deus vai deixar de proteger? E a gente vê que o Alfredo está conversando com ele, apesar de estar conversando com alguém que está desequilibrado, está louco espiritualmente, ele conversa com amor, com compaixão. E aí a gente começa a pensar da importância da gente enxergar além das aparências, que existem os doentes do corpo, assim como existem os doentes da alma. As pessoas que gritam, que batem, que fazem crueldades com os outros, elas não estão com a perna quebrada, elas não estão com um câncer no estômago, mas elas estão profundamente doentes da alma. Elas estão perdidas, né? E aí o Alfredo fala, e essa lição é importante para todos nós, para lembrar. Você está querendo voltar para casa, mas o mais importante é você cuidar da sua saúde. Você tem que se melhorar para você conseguir ajudar os outros. E aí vem também a gente falando da nossa saúde espiritual, né? Eu preciso acender a minha luz. Quando eu me melhorar, a minha vida vai melhorar. Mas eu também vou iluminar todos aqueles que estão ao meu redor. Pode ser uma lampadinha pequenininha, uma velhinha, e à medida que eu vou melhorando, essa luz vai se espargindo, vai se espalhando, né? Mas a minha responsabilidade é cuidar da minha saúde física e da minha saúde espiritual. Então não adianta eu me matar de trabalhar e ter um ataque cardíaco. Não adianta eu só correr atrás de dinheiro e não pensar na minha vida espiritual. Não adianta eu ser casado e destratar todas as pessoas que convivem junto comigo, né? Então eu tenho que trabalhar na minha reforma íntima, na minha saúde mental e física também. Aí a segunda pessoa que aparece é o Aristarco. E aí a gente vê que é uma pessoa que tem um apego espiritual muito grande. Ele está lá preocupado com a herança, com as coisas que ele deixou na terra, e aí ele coloca as coisas como se ele fosse bonzinho, pensando na herança, mas na verdade, o que o Alfredo conta pra gente é que ele é uma pessoa altamente ambiciosa, e foi desonesto, ele estava querendo passar a perna num monte de gente, né? Então, mesmo que as nossas atividades malévolas não sejam completas ou feitas na Terra, a gente vê que a intenção dos nossos atos pesa, assim como a oportunidade que a gente teve de fazer o mal, né? A terceira pessoa que ele fala, ele só identifica como uma senhora aflita, que aí representa o ódio. Ela tá com tanto rancor, com tanta raiva do ex-marido, ela estava pronta para envenenar o marido. E ela fala, não, eu preciso voltar para casa para ajudar as minhas filhas, para protegê-las do meu marido. E aí Alfredo pergunta, mas quem é a sua família? Você está lembrando que a sua família é mais do que a família consanguínea? Ela não tem também noção de que ela já está desencarnada. Ela acha que ela foi enviada para um lugar, que ela está com o efeito de um encanto. Ela não está entendendo.
Então, da mesma forma que André Luiz passou por aquele despertamento consciencial no livro Nosso Lar, de quem é a minha família, quem eu sou como cidadão do universo, como espírito eterno, essa pessoa vai passar. Ela só está alguns degraus atrás, né? E o interessante é que dos 3, essa foi a que saiu infeliz. Os outros saíram contentes, confortados, né? Apesar de Alfredo estar falando com ela com o mesmo carinho, a raiva que ela sentiu, que ela estava sentindo, não deixou ela receber o amor que foi doado por ele. O amor que foi doado pelo Alfredo conseguiu neutralizar a ambição e a desonestidade e a crueldade dos outros 2. Mas para essa pessoa o ódio devia estar tão profundo que ela ainda saiu descontente, né, encolerizada. E aí ele comenta, eles foram recolhidos num estado ainda pior. Eles estão melhorando. Eles estão em fase de refazimento. Então, da mesma forma que a gente planta uma árvore e a gente não vai esperar que 6 meses depois já dê fruto, a gente não pode esperar que uma pessoa se transforme em uma semana, um dia. Às vezes a gente vem aí de um relacionamento que vem anos dando trombada e a gente quer que em 2 meses as coisas se resolvam. E não é assim. A gente não muda com tanta rapidez, a gente não pode esperar que os outros se modifiquem assim também. Uma transformação é um trabalho grande, né? A gente primeiro precisa quebrar para conseguir construir de novo, né? Mas a gente vê esse ponto comum em que todos eles ainda estão muito agarrados, infiltrados nos problemas do dia a dia da Terra. E aí a importância do nosso desapego, da gente olhar para as coisas, para a nossa vida, sem a gente se ficar apegado à nossa família, é o meu marido, é o meu filho, é a minha casa, é o meu carro, é o meu trabalho. A gente não é dono de nada, né? E a lição aqui para a gente não menosprezar a oportunidade de aprendizado, de iluminação. Então, conseguir fazer esse equilíbrio entre a vida material e o lado espiritual. A gente vai ver no próximo capítulo, falando dessas pessoas que dormem, né? E ele fala, esses indivíduos já passaram pela fase do sono profundo. Então, eles provavelmente achavam que depois que morresse, só dormia. Então, eles morreram e ficaram dormindo, porque a mente vai controlar a nossa realidade. A gente já ouviu falar várias vezes que percepção é realidade, então aquilo que a gente acredita é o que é real, né? E aí ele fala, mas eles receberam ajuda, eles receberam passe. Então, a gente vê que eles vão chegar lá. E provavelmente nós passamos por essas fases também. Porque quando André Luiz está dando os exemplos no livro, ele não está dando exemplo do João, da Maria, do José, ele está falando da gente, né? Então, a Ana, que seja na encarnação anterior, ou talvez seja numa próxima, não sei. Como é que eu vou chegar lá do outro lado? Que é a grande reflexão dessa noite, né? Como é que a gente está a hora que a gente tiver que encontrar conosco mesmos do outro lado, né? A gente está pronto para esse encontro, né? Como é que a gente vai ter que ser recebido? Vai ter que ser recebido como um louco no manicômio? Ou a gente vai estar adormecido? A gente vai estar do outro lado preocupado com as coisas que deixou aqui na Terra? Ou a gente vai entender que a fase acabou, né? Então, para a gente refletir. E era isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Quem quer comentar? Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô ouvindo sim, Ana. Você quer comentar alguma coisa? Não, achei interessante. Só uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, da forma como Alfredo tratou essas pessoas, né? Essas entidades com amor, com carinho. E me fez lembrar da palestra que a Vanessa deu, justamente falando sobre essas questões não verbais, né? Que não é só com
palavras que a gente demonstra as coisas e que a gente procurar mudar também as nossas ações, né? Na questão da humildade, do carinho, da atenção, do amor, é muito importante. Então eu estava refletindo sobre isso e fazendo a comparação com o que ela tinha falado, né? Sobre as lições não verbais de Jesus. E era só uma reflexão que eu estava fazendo aqui comigo mesma. Mas tudo que você comentou é realmente muito importante, né? Que nós precisamos procurar pensar, né, no que a gente tem feito, e tem alguns exercícios que eu já cheguei a fazer, mas é bem complicado, né, de fazer às vezes pensando nisso, que é justamente nesse sentido, né, se eu morresse hoje, o que eu iria deixar, o que as pessoas iriam falar de mim, o que as pessoas iriam pensar e como eu me sentiria, né? Eu me sentiria bem, com paz comigo mesma, com a consciência tranquila, o coração tranquilo. Então esse é um exercício que eu já fiz algumas vezes, é um pouco difícil até, porque eu falo, nossa, eu ainda tenho que fazer tanta coisa, e a gente sempre acha que tem algo que a gente pode fazer melhor, que a gente pode melhorar, mas é uma forma da gente refletir sobre como a gente está agindo, né, dentro das nossas provas. É porque quando alguém parte, né, pro plano espiritual, a gente sempre fica pensando só no que a gente está sentindo aqui na Terra, dentro da nossa mentalidade egoística. Mas isso que você falou é muito importante. E a outra pessoa? Se a gente sente saudade, se a gente acha que o que foi não sente saudade, claro que sente, né? Vai continuar sentindo as mesmas coisas que sentia enquanto era aqui. O amor, o apego, a raiva, a gratidão. Não vai mudar. A gente não muda quando morre, né? O corpo morre. Uhum. Não mudamos. Quem mais? Eu também fiquei impressionada com o amor, né, representado nesse capítulo, porque independente da nossa evolução espiritual, o nível que a gente conseguiu alcançar, independente da condição na qual a gente se apresenta, a gente tem esse amparo da espiritualidade e tudo que vem sido trazido pelo André, por onde ele passa, a gente consegue identificar em cada detalhe, com riqueza de detalhe, né? A expressão maior do amor, de toda uma espiritualidade que está aí para nos ajudar. E provavelmente os espíritos que estavam recebendo a ajuda do Alfredo, né? Eles estão tão alienados que eles nem percebem a ajuda que eles estão recebendo. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção também, porque você usou o termo máscara, né? Que lá não tem as máscaras, né? Que o Alfredo consegue visualizar no coração, além daquilo que está sendo apresentado pela pessoa. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando em relação à máscara em si é que às vezes a gente acha que a máscara é uma coisa que engana aos outros, né? Você veste uma máscara para enganar os outros. Aquelas pessoas estavam tentando às vezes a gente faz uma leitura como se as pessoas estivessem tentando enganar os outros, mas eu acho que essa máscara tem um peso muito maior para quem a carrega, porque aquelas pessoas estavam vestindo aquelas máscaras e isso estava contribuindo para um atraso delas mesmas. Então, elas não estavam conseguindo, como aquela mulher, que foi a última que saiu com um rancor ainda maior, ter acesso a todo esse amor por causa dessa máscara que ela estava carregando. E esse link que o André faz, né, entre a espiritualidade e a vida da gente aqui encarnada, aproxima a gente dessa realidade de uma maneira enorme, porque aqui na Terra a gente tem uma chance muito maior de estar vivendo envolto dessas ilusões, né? E quando a gente não enxerga
é que a gente não tem a possibilidade de ter acesso a todo esse amor, né? Então, às vezes eu fico pensando, nossa, ainda que a gente faça tudo errado, né? Ainda que a gente esteja super atrasado na nossa evolução espiritual, como foi dito aí, né? Poxa, a gente tem tanta coisa ainda para fazer, né? Quando a gente pensa, se eu morresse hoje, nossa, ainda tem tanta coisa que eu preciso aprender e fazer. Mas independente do passo que a gente está dando nessa eternidade, a gente tem esse amparo da espiritualidade e só depende da gente nos iluminar para poder receber toda essa luz e esse amor. Então, o poder do amor me impressionou muito, porque ele derruba essas máscaras, mesmo que a gente tenha dificuldade de derrubá-las. E uma coisa que é importante a gente lembrar também, é isso que você falou, né, desse poder do amor, desse amor que a gente recebe, muitas vezes sem a gente saber quem é a pessoa, de onde vem, porque podem ser, sei lá, espíritos amigos que vêm ajudar a gente, é que o Alfredo fez o bem. Essa senhora, que foi a última que ele falou, ela não soube valorizar o bem que ela estava recebendo. E você vê que o Alfredo não se alterou com isso. Porque muitas vezes a gente quer ajudar outra pessoa e a gente fica pensando, poxa, outra pessoa, eu fui ajudar e ela ainda saiu brava, batendo perna, irritada. Como assim? A gente questiona, a gente dá, mas de alguma forma a gente quer cobrar. E o que a gente viu aí com o Alfredo é esse exercício de dar incondicionalmente, né? Ele estava lá pronto para ajudar. A pessoa não entendeu? Isso aí já é da conta dela, né? É ela que está fazendo a escolha própria e que está criando ainda mais sofrimento para ela. Se ela tivesse aberto o coração para o Alfredo, ela estaria se sentindo melhor, menos aflita, né? Mais tranquila. Então, para a gente também colocar esses na nossa vida, né? Quando a gente está tentando ajudar filho, marido, esposa, pai, mãe, amigo, que muitas vezes a gente acha que que a gente tem a intenção de ajudar, a outra pessoa não consegue enxergar, não consegue valorizar, muitas vezes até se ofende, pra gente não guardar, não trazer o lixo conosco, né? Com certeza. Uma coisa que eu achei legal que a Fabi falou, dá para escutar? Dá. É a riqueza, né, que o André Luiz, os detalhes que ele coloca, né, a dedicação dele e do Chico também. E cada capítulo eles vão se encaixando, né, como se fosse um Lego, assim. Eles vão se encaixando, cada um passa uma mensagem com exemplos de uma forma tão rica e clara para gente. E esse de hoje, essas situações que a gente escutou aqui, agora escutando, né, lendo e vendo o André descrever lá do outro lado essas pessoas, a gente acha que é anormal, porque eles estão lá, mas essas são situações rotineiras, né, do dia a dia. Pois né? a gente consegue fazer uma listinha, né? Pois é, da atualidade, é sobre jornal, conversa, né? eu vejo muito esse tipo de conversa no corredor do trabalho, né? É sempre aquela coisa, né? Sempre é uma certa reclamação, assim como essas que a gente viu. E igual você falou desde o início, e essas situações pra gente são normais. E interessante que ele descreve com uma riqueza que a gente vê que não, peraí, essa situação não é normal, né? Esse não é o nosso normal. Não, e a gente lembrar que não é porque as pessoas não vêm na Terra e porque a justiça dos homens é infalível e não oprime ou reprime esses tipos de atos, né? Que a gente tá ok com a lei de Deus. Então, perante a lei de Deus, a gente vai sempre responder pelas nossas escolhas, mesmo que perante a lei dos homens, como ele falou, isso seja tratado como normalidade, né? Uhum. Acho importante a gente tentar trocar a máscara pelo espelho, né? Para que a gente possa enxergar essas coisas, porque lá no fundo todo mundo tem um direcionamento do que é bom e do que é ruim. E quando a gente faz alguma coisa que não é tão boa,
né? Porque nesse capítulo ele descreve, não são necessariamente espíritos perversos, né? Mas são espíritos atormentados, desorientados, né? Então, existem espíritos em condições muito piores do que eles em termos de perversidade. Mas mesmo assim, não é uma questão de ser perverso ou não, é uma questão do alcance que esse mal pode fazer a você mesmo e às pessoas ao seu redor se você não enxergar essas limitações como próprias, né? Porque obviamente é sempre muito mais fácil a gente enxergar essas histórias, enxergar esses personagens que o André trouxe nas outras pessoas e não enxergar em nós mesmos, né? E aí eu quis tentar olhar para mim, porque eu acho que todo mundo já viveu uma situação que fez uma coisa que não era tão bacana, e aí você tem aquela sensação de, pô, isso tá errado, isso não foi legal. E aí, ao invés de você tentar mudar um pouco a sua atitude para que ela se torne melhor, você dá uma mascarada e tenta deixá-la mais bonita para as outras pessoas verem. Aí você não diz a sua real intenção, que foi exatamente o que esses personagens fizeram. Eles contaram toda uma história, mas lá no fundo uma estava tentando matar o marido, o outro nananã. Mas você conta uma história bonita, uma coisa que faz sentido para não ficar tão ruim. E isso é um atraso, é uma pura perda de tempo. Você tem que tentar enxergar ali, olhando para dentro, para você poder mudar a sua atitude e não passar uma maquiagem, né, para não ficar tão feio. Nossa, isso daí eu acho que esse encerramento aí tá perfeito para essa reflexão que você tá falando, que é uma coisa muito real, né? Que quantas vezes a gente dissimula o que a gente fez, a gente quer parecer uma coisa que a gente não é para os outros, né? E mesmo tendo consciência, né? Eu acho que até pela força do hábito, né? Às vezes a gente fica habituado a fazer o que é errado, que a gente começa a achar que é normal, né? É verdade. Que Mas, né? a questão da reforma íntima, né? Do estudo, da gente se conhecer e tentar quebrar, né? Igual a gente aprendeu lá no sábado, eu vi também a palestra da Vanessa na segunda, a questão da reforma íntima, a gente tentar quebrar esse ciclo, né? Tentar quebrar esse ciclo de hábitos que não são saudáveis, né? É isso aí. Bom, pessoal, chegou a nossa horinha. Obrigada por mais uma conversa fraterna, mais um estudo tão bom. Kátia, você faz a prece pra gente, por favor? Faço. Vamos então fechando nossos olhos, unindo nossos pensamentos e corações, agradecendo a espiritualidade amiga pelos insights, pela intuição, não só agora, mas também durante a leitura da passagem. Que nós possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, deixando as máscaras, olhando para nós mesmos, avaliando nossas atitudes, nossas ações, sendo sinceros conosco e pedindo para que a espiritualidade continue nos apoiando, nos ajudando nessa tarefa, nos lembrando a cada dia da importância de fazermos o bem e de trabalharmos dentro da nossa reforma íntima. Muito obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus.